Hi guys, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Marília Brito, se você ainda não me conhece. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber as notificações de vídeos novos e já vai deixando o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Me siga também nas minhas redes sociais, porque eu estou sempre compartilhando dicas de inglês com vocês por lá também, tá bom? As minhas redes sociais estão todas aqui abaixo no box de informação. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu aprendi inglês. Já tem um tempinho que me pediram para fazer esse vídeo aqui no canal, então cá estou eu para falar para vocês. E assim, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, porque para contar para vocês como eu aprendi inglês, eu preciso contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. É claro que se eu fosse contar a minha vida inteira para vocês, daria um livro, gente. Mas eu vou contar só algumas partes. Vou tentar resumir, mas mesmo assim pode ser que fique um pouquinho longo, mas eu aconselho que você assista até o final, porque assim você fica me conhecendo um pouquinho melhor, né? Bom, gente, vou começar contando para vocês como eu entrei na faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em letras, português e inglês, e a minha faculdade eu fiz com bolsa de estudos, tá? Pelo programa Nossa Bolsa do Governo do Estado do Espírito Santo. Não foi pelo ProUni, mas a minha bolsa foi de 100%, então eu não pagava a mensalidade da faculdade e foi assim durante os 4 anos do meu curso. É claro que eu tinha despesas com apostilas, livros, essas coisas, mas com a mensalidade da faculdade não. E como eu consegui, né, essa bolsa de estudos para a minha faculdade de letras? Deixa eu voltar um pouquinho a história e contar para vocês que eu sempre fui muito interessada assim, em fazer cursos e tal, porque eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, eu sabia que eu queria um futuro melhor para mim, digamos. Então, assim, desde os meus 12 para 13 anos, assim, eu comecei a fazer cursos. Alguns cursos os meus pais pagaram para mim, né, com muito esforço, alguns cursos de informática, mas a maioria dos cursos que eu fiz, eu consegui por meus méritos, né? Eu me inscrevia e tal, e eu conseguia. Eu sabia de alguma coisa, de algum curso, assim, eu ia lá, me inscrevia e na maioria das vezes dava certo e eu conseguia. Eu fazia muito curso porque eu sabia que eu queria um futuro melhor para mim, que eu queria algo melhor para mim. Eu só não tinha muita certeza em que seria. Então eu ia aproveitando as oportunidades conforme elas iam aparecendo. Ah, gente, e desse jeito também, uma vez eu comecei a fazer um curso de italiano. Só que eu acabei não finalizando o curso. Não me lembro muito bem porque eu era adolescente na época, então, sabe, né, como é adolescente. Então, eu comecei a aprender porque eu gosto muito de italiano também. Eu acho uma língua muito bonita. E eu sou descendente de italiano pela parte do meu pai, né? Então, é uma língua que eu tenho vontade até de voltar a aprender um dia. E com relação à faculdade, o que aconteceu? Quando eu terminei o meu ensino médio, eu tinha muita vontade de fazer faculdade. Eu pensava em fazer alguma coisa na área de informática ou na área de psicologia, que eram áreas que me atraíam muito. Mas na época os meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim. E eu sabia disso, né? Então assim, eu nem pedia, nem tinha como. E quando chegou assim, eu terminei ensino médio em dezembro, né? Quando chegou lá para final de janeiro, fevereiro, que eu vi os meus amigos que terminaram o ensino médio comigo indo para a faculdade, eu fiquei muito triste. Muito triste, assim, feliz por eles que estavam indo, mas muito triste porque eu sabia que não tinha como eu ir. E eu queria muito continuar estudando. E aí, gente, o tempo foi passando, o mês de fevereiro foi passando, isso era no ano de 2006, e eu já tinha perdido minhas esperanças. Falei, não vou para a faculdade mesmo, não tem como. E aí, uma amiga minha foi e me falou que estava tendo inscrição para o programa Nossa Bolsa, do Governo do Estado, que eram bolsas para fazer faculdade gratuitamente. Que eles analisavam, né, a renda da família, via quem tinha estudado em escola pública e tal, né, porque eu estudei minha vida inteira em escola pública, tá, gente? E já estava assim, no finalzinho, eu acho que já era praticamente o último dia da inscrição. E ela me falou, eu falei, não, vou fazer, quem sabe, né? Esperança é a última que morre. E aí eu fui e fiz a minha inscrição. Nas opções que tinha de cursos, não tinha curso na área de informática, não tinha curso de psicologia, que eu me lembro, assim, tinha letras, história, geografia e letras português e inglês. Bom, eu falei assim, o que tem mais a ver comigo é português e inglês, que eram áreas que eu gostava mais, porque eu sempre gostei de inglês. Então assim, falei, vou me inscrever para letras português e inglês. Logo depois veio o resultado, meu nome lá saiu no jornalzinho que eu tinha sido selecionada. Ah, gente, detalhe que eu tinha esquecido de falar.
Eu consegui essa bolsa também por causa da minha nota do Enem. Na hora da inscrição, né, para a bolsa, a gente tinha que falar a nota do Enem. E a minha nota naquela época, se eu não me engano, foi 59. Não era uma nota assim maravilhosa, mas foi uma nota boa que deu para eu me classificar para entrar, para fazer o programa Nossa Bolsa. E a nota, né, na época do Enem é diferente, né? Eu acho que a forma deles pontuarem hoje é diferente de que era naquela época. Naquela época, se eu não me engano, era a nota da redação, a nota da prova objetiva, e eles somavam e dividiam por 2. Acho que era isso. E aí a minha nota nesse total deu 59. E detalhe que naquela época também ainda não existia prova de inglês no Enem, então eu não fiz inglês na minha prova do Enem. Tem muitos anos atrás, gente, eu fiz meu Enem em 2005. Depois que eu fui selecionada, que eu vi meu nome lá no jornalzinho, foi a hora de começar a correr atrás da questão da documentação. E olha, eles me pediram tanta coisa para apresentar na faculdade, tanta coisa, porque meu pai era autônomo na época. Então eles pediram assim, tanto documento que praticamente quase que eu nem consegui entrar também. Mas por sorte, no fim, por sorte não, né? Por esforço, no fim, tudo deu certo e eu entrei na faculdade. E aí, gente, como foi o início, né, da minha faculdade? Bom, eu comecei a estudar em março, né? Eu comecei umas semanas depois que a turma já tinha começado, porque eles começaram em fevereiro. E eu comecei em março por causa da questão de documentação, que eu tive que correr atrás, e eu só pude entrar depois que estava tudo certo. E na minha turma não tinha só eu por esse programa Nossa Bolsa, tinha até outras pessoas também, então a gente entrou na mesma época. Deixa eu contar para vocês como foi assistir a primeira aula de inglês na faculdade. Gente, quando eu fui assistir a primeira aula de inglês na faculdade, eu tomei um baque muito grande, porque eu não entendi praticamente nada, eu fiquei desesperada. Por quê? Eu só tinha aquele inglês ali da escola mesmo. E assim, eu sempre gostei muito de inglês, tá? Eu sempre me esforcei muito, mas o inglês que eu tinha de escola pública não era aquele inglês assim, eu entendia alguns vocabulários, algumas coisas, mas não era aquela coisa para eu entender uma pessoa falando em inglês. E a aula era toda em inglês, eu fiquei desesperada. Porque, na verdade, a faculdade de letras, ela é para te ensinar a dar aula, ela não é para te ensinar como que eu vou dizer? A falar inglês, sabe? O ideal é que você já comece a sua faculdade de inglês, de letras, né? Sabendo inglês, sabendo um pouco de inglês, para você conseguir acompanhar melhor. Porque a faculdade de letras é para te ensinar a dar aula, não é para te ensinar inglês, não é para te ensinar a falar inglês. É claro que a gente aprende muitas coisas úteis lá nesse sentido, mas o ideal é que você já comece a faculdade sabendo um pouco, para você acompanhar bem melhor. Na época que eu entrei, não era um pré-requisito eu saber inglês, em nenhum momento foi falado isso para mim. E na maioria das vezes não é um pré-requisito mesmo na maioria das faculdades. É uma dica que eu tô te dando, tá? Que eu tô falando aqui, que várias outras pessoas falam. Porque a faculdade de letras, ela não é um cursinho de inglês. E aí, como eu não entendi, né, gente, quase nada nessa minha primeira aula de inglês, é claro que eu entendi alguns vocabuláriozinhos, mas eu fiquei muito perdida durante a aula. Pensei, né, eu falei, eu preciso fazer um cursinho de inglês para eu conseguir acompanhar a faculdade. Claro que eu poderia ter estudado sozinha, me esforçado naquela época para estudar sozinha, mas eu não tinha essa noção, não tinha essa expertise de que eu poderia aprender sozinha, de que eu poderia estudar inglês ali sozinha. Porque naquela época a internet não era tão boa, eu não tinha tanto acesso a conteúdos de inglês como a gente tem hoje em dia. Isso foi há quantos anos atrás, gente? Acho que isso foi há 12 anos atrás. Então eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer um cursinho. E daí que surge o problema, porque não tinha condição de eu pagar esse cursinho para mim na época também. E deixa eu explicar para vocês por quê, né? Para vocês entenderem um pouco melhor. O que acontece? Eu sou natural de uma cidade que se chama, município na verdade, né? Que se chama Muqui, no Espírito Santo. É uma cidade que é patrimônio histórico e na época que eu morava lá tinha uns 13 mil e poucos habitantes, assim, uma cidade pequenininha. E para eu estudar, para eu fazer a minha faculdade, eu vim morar em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, que é uma cidade próxima a Muqui, e ela é já bem maior, né? Ela tem coisa de 230 mil habitantes, eu acho, gente, não lembro direito a quantidade, não. E é uma cidade próxima, de carro é mais ou menos uns 30, 40 minutos. Para eu ficar vindo e indo de Muqui, ficava muito puxado, que eu tinha que pagar ônibus, eu ia ter muita despesa. Então eu vim morar em Cachoeiro com a minha irmã mais velha, a Dida, né? Dida é minha segunda mãe, gente. Sempre me ajudou em tudo que eu precisei. E ela me recebeu muito bem. Ela era casada na época e a casa dela, gente, era um ovinho.
sabe? Muito pequenininha. Então, assim, desde quando eu vim morar com ela, eu sabia que era uma situação temporária, que não dava para eu ficar prolongando isso há muito tempo. Com o tempo, eu senti que meio que eu estava incomodando. Não, ela nunca falou nada comigo, mas eu mesmo, né? Que assim, deve estar incomodando, né? A casa é pequena, minha irmã é casada e tal. E eu falei assim, eu preciso arranjar um emprego, preciso trabalhar. E eu quis começar a trabalhar logo de cara assim, gente, por quê? Eu precisava pagar esse cursinho para mim, né, que não tinha como meus pais pagarem para mim, não tinha como eu pagar na época e não tinha como a minha irmã pagar para mim. Então eu falei, preciso começar a trabalhar para isso e também para eu arranjar um lugar para eu morar, né, para eu não incomodar minha irmã. E aí, gente, naquela época eu comecei a distribuir meus currículos, procurar emprego, mas demorou um pouquinho, né, a aparecer. Então, para eu quebrar um galho, para eu ganhar um dinheirinho, o que eu fazia? Eu fazia bijuteria para vender. Naquela época, o pessoal usava muito bijuteria de miçanga, né? Aquelas coisas. Então, eu fazia brinco, fazia colar, fazia pulseira para vender. Então, assim, me dava um dinheirinho. Não era muita coisa, mas já dava para eu pagar algumas coisinhas. Já dava para eu tirar a xerox das minhas apostilas na faculdade, essas coisas. E assim, quando apertava muito a situação, é claro que os meus pais me ajudavam com o que eles podiam, mas não era muita coisa e eu também evitava ficar pedindo. Eu sabia que eles não podiam ficar me ajudando. E a minha irmã também, no que ela podia, assim, ela me ajudava. Uns meses depois, em agosto, eu consegui meu primeiro emprego numa empresa de mármore e granito. Eu era auxiliar de escritório, eu não trabalhava com vendas relacionadas a inglês na época. E, na verdade, esse foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu já tinha estagiado antes. Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu comecei a estagiar no laboratório de informática da escola onde eu estudava. Eu fiquei um tempinho, sim, né? Eu era monitora de sala, eu ajudava os alunos, ajudava os professores com os projetos deles. Tinha eu e tinha uns outros alunos também. Eu fiquei um tempo fazendo isso. No início não era remunerado, eu fazia mais por questão de experiência mesmo. E eu consegui isso por causa dos vários cursos que eu já tinha feito na área de informática, que eu falei para vocês. Voltando, né, ao meu primeiro emprego de carteira assinada que eu consegui em 2006, depois que eu consegui esse emprego, as coisas melhoraram. Aí eu comecei a fazer meu curso de inglês. Eu consegui um apartamentozinho para eu morar, que era até na mesma rua da minha irmã. E na época, gente, eu comprei assim o básico, a minha irmã me ajudou a comprar o básico para eu ir morar sozinha. Eu acho que eu comprei um fogão, um ferro de passar roupa, geladeira eu não tinha, só fui ter geladeira anos depois. Cama eu acho que os meus pais me mandaram de Muqui, uma cama de solteiro. O guarda-roupa eu acho que a minha outra irmã que conseguiu com a sogra dela. E era muito, muito simples, gente. Eu não tinha televisão, não tinha geladeira. Eu tinha um aparelhinho de som que eu peguei da minha mãe, que eu trouxe também, porque eu vivia sem televisão, mas eu não vivia sem música. E eu fiquei, gente, morando assim praticamente sozinha durante uns 4 anos e meio. Eu digo praticamente sozinha porque teve um período que eu acabei morando em república. Nessa época, né, que eu trabalhava, estudava e fazia curso, foi uma época muito cansativa para mim. Durante a semana, minha vida era essa correria, né, de serviço, faculdade, serviço. E no sábado eu tinha o meu cursinho. Então, durante a semana eu trabalhava e estudava na faculdade, dia de sábado eu tinha o cursinho e dia de domingo eu sempre tinha trabalho para fazer, porque eu fiz português e inglês, né, letras português e inglês. Então, português eu sempre tinha texto para escrever, coisas do tipo. Então, gente, era uma loucura a minha vida naquela época. E na faculdade, né, como ia tudo? Bom, depois que eu comecei, né, o meu cursinho de inglês, eu senti que deu uma melhorada, porque eu sempre complementava, né, os conteúdos. Às vezes que eu via na faculdade, eu revia no cursinho, ou eu via no cursinho e revia na faculdade. E assim, gente, na faculdade e no cursinho também, eu tinha muito medo de falar inglês, eu tinha muito medo de errar e tal. Por quê? Eu sempre fui muito tímida. Acreditem ou não, eu sempre fui muito tímida. Eu perdi um pouco da minha timidez, eu fiquei mais extrovertida assim depois que eu comecei a dar aula. Eu devo muito isso à sala de aula. E agora, não é que eu não seja mais, tá? Mas eu perdi bastante da minha timidez por causa da sala de aula, né? Você acaba ficando um pouco mais extrovertida. Você acaba se acostumando a falar mais em frente do público, né? Das pessoas e tal. Mas assim, gente, mesmo tendo muito medo, né? Muita vergonha de falar inglês, eu me arriscava, tá? Na medida do possível, eu me arriscava. Tanto que na época da faculdade, eu fiz muitas peças teatrais, eu cantei
muito na faculdade, que eu sempre gostei muito de música, como eu já falei pra vocês. Então eu já interpretei, cantei, dancei, gente, fiz muitas coisas mesmo. As minhas professoras da faculdade, elas tinham um evento que elas faziam uma vez por ano para os estudantes de letras, que se chamava Poster Session. E aí nessa época a gente fazia peças, dançava, cantava e era muito legal. Vou deixar aqui na tela para vocês algumas das coisas que eu tenho registro para vocês verem. É claro que eu não tenho registro de tudo, porque naquela época, gente, a gente não tinha celular com câmera boa igual tem hoje em dia, tá? Então, por sorte, eu tenho algumas coisas registradas. Então, vou mostrar para vocês, olha só. The making of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday cakes. She hung and many a long reserve near the grimy roll of autumn cold. Oh, baby, just let you walk away, just let you leave without a trace. When I simply take in every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. Take a look at me now, 'cause that's just an empty space. But to wait for you is all I can do with this what I gotta face. E aí, gostaram? Legal, né? São experiências assim bem marcantes que eu guardo com muito carinho. E assim, gente, o que eu tenho para falar para você é que se você está estudando inglês, se você tem medo, né, de falar, de se arriscar e tal, se arrisque. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar se você se arriscar. Vou aproveitar o gancho aqui desse vídeo também e vou responder uma coisa que me perguntaram há um tempo atrás. Me perguntaram aqui no canal como que eu melhorei a pronúncia e a gramática no meu aprendizado de inglês. Então assim, vou falar por partes. Primeiro da questão da pronúncia. Eu senti que eu melhorei muito a questão do meu listening e da minha pronúncia depois que eu comecei a assistir muita série. E eu comecei a assistir muita série em 2011. E eu terminei a minha faculdade em 2009. Então, olha só, teve um períodozinho aí de distante, né? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Então, por que isso, gente? Na faculdade, eu comecei a perceber o quanto era importante fazer listening, o quanto era importante ler em inglês, tentar falar também. E na faculdade, eu assistia muito filme em inglês. Seriado, naquela época, eu assistia mais na televisão aberta, então não tinha opção de você ver em inglês, né? Não tinha Netflix naquela época. Então eu assistia muito mais filme, porque filme geralmente eu pegava emprestado, ou eu comprava para assistir, né? Porque eu tinha o DVD. Agora, série já era um pouquinho mais complicado de acompanhar. E eu comecei a assistir mais seriado em 2011, por quê também? Porque eu comecei a ter uma internet melhor e eu também adquiri o meu notebook, eu acho que foi de 2010 para 2011. Então eu baixava os episódios para assistir e como a série ela acaba te deixando curiosa, você vê um episódio, aí você fica curioso para ver o seguinte, né? Porque geralmente é a continuação. Eu acabava vendo muitos episódios em seguida. Então eu acredito que isso melhorou muito o meu listening, porque eu comecei a ouvir mais inglês, assim, com mais frequência. Então eu acho que isso influencia, né? O listening influencia muito na pronúncia e na fala. Claro que essa foi uma das coisas, né, que eu fiz, que eu senti que realmente melhorou muito o meu listening e a minha pronúncia. Mas é muito importante você também falar, você gesticular, né, para você mexer os músculos da sua boca, porque isso vai também influenciar na sua pronúncia. Porque como eu já falei aqui no canal, tem muitos sons em inglês que a gente não tem no português. Então quando a gente começa a aprender inglês, para a gente emitir aqueles sons, a gente precisa acostumar os músculos, né, da nossa face para produzir aquele som. Então é muito importante também que você fale, que você faça muito listening, mas que você também
fale, tá bom? Para você melhorar a sua pronúncia. Bom, agora vamos falar a respeito da gramática. Como que eu melhorei a minha gramática? Eu, na verdade, nunca tive muita dificuldade com relação à gramática, não. Por quê? Eu via muita gramática na faculdade. Porque, como eu falei aqui para vocês, a faculdade de letras, ela é para te ensinar a dar aula. E o professor precisa saber gramática para ele dar aula. Então, eu via muita gramática na faculdade e eu também via, consequentemente, muita gramática no cursinho. Então, uma coisa complementava a outra. Dúvidas, às vezes, que eu ficava ou na faculdade, eu complementava no cursinho, ou dúvidas que eu tinha no cursinho, eu acabava complementando na faculdade. Então, assim, consequentemente, eu não tinha muita dificuldade. E aí, gente, como a gente está falando de gramática aqui agora, eu acho também que na época da faculdade, do meu cursinho e tal, como eu aprendia muita coisa de gramática, eu acabava ficando com muito medo de falar e errar. Eu acho que juntava tudo, a minha timidez, o meu medo de errar as regras gramaticais, então eu acho que isso influenciava também um pouquinho nessa questão do meu speaking, que eu tinha um pouquinho de medo de falar e errar. E assim, hoje em dia, não é que eu seja contra o estudo de gramática normativa, porque às vezes eu acho que algumas pessoas assistem aquele vídeo que tem sobre gramática aqui no canal e acham que eu sou contra. Eu não sou contra, tá? Eu só acho que algumas pessoas exageram na intensidade com que estudam a gramática normativa. Por exemplo, elas ficam separando horas do dia para estudar essa gramática. E eu não vejo problema algum você tirar uma dúvida gramatical quando você tiver, ou você estudar uma estrutura gramatical do inglês para você entender como o inglês funciona, né? Algumas vezes você vai precisar fazer isso. Eu só não acho legal ficar separando um tempo enorme para ficar decorando regras e mais regras. E é o que eu vejo também que alguns experts do inglês falam a respeito disso. Então, assim, é uma opinião que eu fui formando com o tempo. É claro, gente, que isso não se aplica a pessoas que realmente precisam estudar a gramática normativa de maneira analítica. Elas precisam realmente decorar os termos técnicos e tal, conhecer a gramática a fundo. Como, por exemplo, pessoas que vão fazer alguma prova e que precisam saber a gramática para aquilo, ou estudantes de letras, né, como eu já falei, que precisam também saber a gramática, porque eles estão se formando para ser professores. Então, assim, eu acho que tudo vai do objetivo da pessoa, ok? Eu acredito que se a pessoa tem o objetivo de aprender inglês de maneira geral, né, para fins comunicativos e tal, ela pode estudar a gramática normativa de maneira moderada e de acordo com a necessidade dela, pelo menos no início. E aí, gente, voltando a como eu aprendi inglês também, eu aprendi inglês totalmente aqui no Brasil, tá? Eu ainda não tive a chance, a oportunidade de viajar, ainda não me programei assim para viajar, por questões financeiras e vários outros fatores também, ainda não deu para fazer essa viagem, mas eu tenho muita vontade de fazer uma viagem internacional para praticar o meu inglês, para me testar. Então, assim, eu tenho certeza que um dia eu ainda vou, tá? É um dos meus objetivos, mas ainda não tem nada programado. Então, gente, foi assim que eu aprendi inglês, com muita dedicação. Não existe milagre, a gente tem que se dedicar. E foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, como vocês puderam perceber. E que fique bem claro que eu estudo inglês até hoje. Não tem como a gente saber tudo. Sempre tem expressão que a gente não sabe, alguma expressão que a gente não sabe, sempre tem vocabulários que a gente não sabe. Algumas vezes regras gramaticais também eu tenho que revisar, porque às vezes eu esqueço, né, coisas que eu não uso durante muito tempo. Então, assim, eu sou como você, tá bom? Estou também em processo de aprendizagem. E esse processo, gente, de aprendizagem dura a nossa vida inteira. A gente nunca vai conseguir dominar uma língua completamente, sabendo ela 100%. A gente sempre vai ter alguma coisa ou outra para aprender. Isso é um processo de uma vida. É claro que cada vez a gente vai ficando melhor, mas o importante é se dedicar. E praticar, que é muito importante, porque senão você aprende e acaba perdendo tudo, esquecendo tudo. Igual o meu aprendizado de italiano que eu falei para vocês, eu não lembro quase nada, porque eu acabei não praticando. Então, o que a gente não pratica, a gente acaba perdendo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha história, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra mim, porque isso ajuda muito aqui o canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito também. Me siga nas minhas redes sociais se você ainda não me segue, porque eu tô sempre compartilhando dicas de inglês por lá também. E eu te vejo no próximo vídeo. See you! Bye!